Vai. Bom dia a todos. Aqui é a Luísa. Estamos com semana. Vamos começar de olhada. Vai fazer mobilidade de pescoço para o lado. Então eu vou olhar por cima do ombro. O olho leva o movimento, olha, vai ter uma rotação do tronco, mantenha o umbigo apontado para frente. Vamos fazer 6 vezes para cada lado. Deixa o olho levar o movimento. Olha por cima do ombro, como se estivesse olhar lá para o calcanhar oposto. Vai girar um pouquinho da torácica, mantém o umbigo apontando para frente. Controla a respiração. Beleza. Vamos fazer um saca-rolha. 4 apoios. Então 4 apoios, apoia as 2 mãos no chão, de frente mesmo, isso. Espalha bem os dedos. O que eu quero aqui agora? Eu vou girar o meu cotovelo para dentro. Imagina que você vai abrir a tampa de um pote de azeitona. E a mão vai girar o cotovelo. E aí vou ter uma ativação grande aqui da dorsal. E aí vamos segurar aí 15 segundos. Gira para dentro, entendeu? O cotovelo. Isso. Eu quero jogar a tensão para cá. Ó. Tira a tensão do ombro. Abaixa esse ombro. Bora, Lu. Bom dia. Isso. Segura aí fazendo força. Encaixa bem, gira bem, como se eu fosse girar a mão para fora. Só que a mão não vai girar, a mão está agarrada no chão. Então vai girar só o cotovelo. E aí eu vou ter uma ativação grande aqui da dorsal, dos 2 lados. Boa, beleza. Já ativei a dorsal, vou fazer uma prancha, mantendo essa ativação. Então, cotovelo no chão. Isso, eu quero só tirar cotovelo, Pedrão. Eu quero tirar a tensão do ombro, só isso por enquanto. Então, fez a prancha, tira essa tensão do ombro e segura. Vamos segurar 20 segundos aí em prancha. Deixar o ombro lá em cima na orelha, afasta o ombro da orelha. Segura. Vamos de pé. Vamos fazer um agachamento livre agora. Agachamento simples. Pés paralelos. Vou abrir a base um pouquinho mais larga que a linha do quadril. Agacha. Agacha jogando peso lá para o calcanhar. Peito aberto. Vamos fazer 10 agachamentos. Pode agachar fundo. Vai o máximo que conseguir lá. O tornozelo. Vai aquecendo. Abre o peito, João. Não olha para baixo não. Volta meio. 10. Perfeito. 10. Vamos entrar no treino agora. Então eu vou passar os 5 exercícios, as 5 estações. Depois eu solto o tempo e a gente vai junto. Primeira semana, 5 voltas, 30 para 20. Uma vez cada estação. Beleza? Então, primeiro exercício, a gente vai fazer, antes de começar, a gente vai precisar de uma sobrecarga e uma cadeira, um banco ou sofá, enfim, a gente vai precisar apoiar o pé. Beleza? Então, primeiro exercício, a gente vai fazer um lift semi-inclinado. Então, semi-inclinado, a carga vem do lado de baixo, do joelho de baixo, vou cruzar no meio e vou esticar lá em cima. Então, traz o peso pertinho do corpo. Eu não quero esse braço longe lá, braço esticado, né? Eu quero o braço pertinho. Eu posso fazer de uma vez, eu não preciso parar no meio. Isso, eu posso transferir o peso direto de um lado para o outro. Ok? Esse a gente vai fazer uma volta a cada lado e a gente vai trocar só na frente. Beleza? O segundo exercício é agachamento com o pé apoiado, agachamento unilateral. Então eu vou dar um passo para frente da cadeira, apoio o peito do pé lá atrás, vou agachar jogando peso lá para o calcanhar. Vou segurar a sobrecarga aqui no peito, que a gente
El, posso segurar pelo querobel na lateral aqui? Troca o pelo, por favor. Eu vou segurar o querobel do lado da perna que está apoiada, ok? Joguei a bunda lá atrás, peso no calcanhar, subiu. Então a primeira estação a gente vai fazer toda com o pé direito, a terceira estação, a segunda com o pé direito, a terceira toda com o pé esquerdo, beleza? A gente vai fazer uma prancha com ativação. Então eu vou fazer uma prancha, cotovelo no chão, peso no calcanhar, bunda para dentro. Daqui, imagina que você vai arrastar o seu cotovelo para trás. Eu vou fazer uma força, uma tração com o cotovelo para trás, sem deixar o meu tronco ir à frente. Eu vou manter o meu peso lá no calcanhar, e aí eu vou fazer uma força grande, como se eu quisesse tocar o cotovelo lá na ponta do pé. E aí eu vou gerar uma tensão maior no abdômen, vou segurar o tempo todo lá nessa posição. Por último, a gente vai fazer uma flexão Homem-Aranha. Então, vamos pensar lá naquele saca-rolho no aquecimento, lembra? Então, espalha bem os dedos da mão, gira o cotovelo para dentro, tira aqui do ombro, joga para a dorsal. Quando eu for descer, eu vou com uma perna lá em cima, flutuando. Isso. Essa perna que a gente vai alternando o lado. Essa perna que vai lá em cima, faz de lado, Lu, por favor. Ela não apoia no chão. Então desceu, flutua o joelho lá na frente e volta. Posso fazer com o joelho no chão. Desceu, joga o joelho lá na frente, voltou, apoiou o joelho. Beleza? Sempre alternando o lado. Cansou? Ficou muito pesado? Posso fazer flexão normal ou simplesmente parar em prancha. Beleza? Perfeito. Obrigado. Vamos nessa? Eu só vou trocar a ordem do exercício, mas os exercícios são os mesmos, tá? Vou só trocar a ordem um pouquinho aqui. Vamos começar com o lift, segunda prancha, depois a gente vai fazer os 2 agachamentos e vamos fechar na flexão, ok? Mas eu vou lembrando vocês. Vamos começar lá com o lift, semi-ajoelhado. Bora? Vamos, Lu. Prepara. Passa o pé para frente. 3, 2, 1. Vambora. Anda com esse pé um pouquinho para frente, Camilo. Isso. Boa. Transfere o peso de baixo para cima. Mantém o olhar no peso. A cabeça ela segue o movimento junto com o peito. Sempre de baixo, da perna de baixo, girando para cima da perna da frente. Boa. Passa pelo meio. Boa. Vamos deixar a carga de lado, vamos para a prancha agora. Organiza aí para a prancha. 10 segundinhos. Agora. Bora, cotovelo no chão, peso no calcanhar. Vai fazer uma tração do seu cotovelo para trás. Puxa o cotovelo, como se quisesse tocar o cotovelo lá no dedão do pé. Mas não deixe o seu tronco ir à frente. Eu quero gerar uma tensão grande nesse abdômen. Fez a tração com o cotovelo, segura. Não deixe o quadril cair. E não deixe o peso vir para a ponta do pé. Eu quero o peso lá no calcanhar. Se empurra para trás. Vamos apoiar o pé direito. Joga a bunda lá atrás. Desce devagar. Empurra o chão. A força para subir está toda na perna da frente. Pode chegar um pouquinho para frente. Isso. E aí vai sentar como se estivesse indo sentar lá na cadeira. E aí na hora de subir, a perna da frente faz força. O pé de trás ele é só apoio. A força para subir está toda na perna da frente. O calcanhar da perna da frente empurra o chão. Posso segurar a carga aqui no peito. Quem tiver com querobel, alguma coisa de alça, pode ser na lateral. Perfeito, Pedrão. É isso aí. Vamos trocar o pé agora. Perna esquerda na cadeira, no suporte, enfim. Pé esquerdo no lado. Tá mais para frente. Você tem um espaço para você agachar entre a sua perna e a cadeira, por isso tem um passo à frente. Vai. A bunda lá para trás. Isso. Pensa que você
você vai sentar, esse lado, né, beleza? Você vai sentar lá, você está apoiando o pé. Eu quero esse quadril lá atrás e para baixo, vamos embora. Força na perna da frente para subir. Não quero usando o pé de trás de apoio, não. Beleza, vamos para a flexão. Faz cotovelo. Faz o normalzinho. Aí vai sobrecarregar mais um lado que o outro. Então acaba fazendo. Então, antes de começar, vamos fazer o saca-rolho antes de descer. Isso, encaixa o quadril, meu. Sem apoiar o joelho lá na frente. Ele só flutua. Mas aí desce fazendo uma flexão. Não, vamos fazer normal. Bota o joelho. Isso, bem melhor. Perfeito. Boa. Esse joelho ele flutua lá na frente. Boa. Agarra bem o chão com as pontas dos dedos para não sobrecarregar tanto o punho. Vamos voltar lá para a olhada. Fechamos a primeira volta. Vamos trocar o lado. Troca o lado no lift. Pega esse pé para frente. Isso. Agora transfere o peso, puxa ele para o peito e joga ele lá na diagonal. Traça uma diagonal mesmo. Mantenha o olhar no peso. Tem essa rotação aí. Boa. Beleza. Para a prancha. Pelo no chão. Segundos. 3, 2. Deu. Calor. Aciona o cotovelo para trás. Dá fogo. Só 30 segundos fazendo força. Não deixe o quadril cair. Pega a cadeira aí. Tá com a perna direita. Desceu. Controla essa descida. Olha, Pedrão, lá embaixo, vamos. Isso, equilíbrio. Boa, Camila. Isso, empurra. Bolo. Controla a descida, empurra forte o chão. Perna da perna da frente. Vai pro lado. Respira aí. E a perna esquerda agora. Dois, um. Apoiou a perna esquerda. Já começa lá na frente da caixa e acha a caixa lá atrás com o pé. Controla essa descida, peito aberto, olha pra frente. Joga a bunda lá atrás. Vai sentar lá onde o seu pé está apoiado. Bolo. Vai girando.
apoio no pé um pouquinho. Caixa. Trava. Vamos para a flexão. Lembra de fazer o saca-rolho antes de começar a flexão. Gira esse cotovelo para dentro, joga ativação para dorsal. Bora. O joelho ele vai lá por cima. Fica a mão um pouquinho para trás, cara. Boa, João. Boa, Pedrão. Isso aí. Boa. Cansou, segura lá em cima e prancha, hein? Boa, fechamos a mão. Vamos para o lift, trocando lado. Mesmo lado da primeira volta agora. Semi-ajoelhado. Bora. Boa, mantenha o olhar no peso. Tira o peito junto. Isso, lá da perna de baixo, passando por cima da perna da frente. 10 segundos. É vivo lá atrás, hein? Deixa o dedão no chão. Fecha. Vira. Empurra pra trás, Pedro. Deixa o peso lá no calcanhar. A ação do cotovelo não pode jogar pra frente, não. Sobe um pouquinho esse quadril comigo. Isso. Agora faz a força do cotovelo. Você deixar o seu tronco aqui à frente. Isso. Bora, segura. Vamos. 5, 3, 2. Levantou. Vamos agachar. Direita. Seu. Controla a descida. Outra na perna da frente. Peso no calcanhar. Equilibra. Vamos trocar a perna. Dá um passo para frente da caixa e procura a caixa lá atrás com o pé. Não sobe e depois fica andando para frente, não. Correu o risco de se machucar. Desceu, vamos. Perna esquerda apoiada. Controla a descida. Vai, agacha mesmo. Isso, vamos lá embaixo. Aproxima o joelho de trás lá do chão. Fica tudo lá em cima. Joelho, encaixa o quadril. Flexão. Aí a terceira volta.
muito difícil fazer a flexão Homem-Aranha, faz a flexão normal, tá? Não tem problema não, mantenha os dois pés ou os dois joelhos no chão, aproxima lá o peito do chão. Desce junto, dá pra frente. Isso, só. Um pouco mais difícil. Beleza. Agora, vamos pro lift. Quarta volta agora, começando. Do lado mais uma vez do lift. Perde no lado não. Agora, vamos chegar para cima da perna da frente. Então o peso ele sai do joelho, tá no chão, para cima da perna da frente. Traça uma diagonal. Estende o braço, tanto lá embaixo quanto lá em cima. Estica esse cotovelo. Boa. Força. Lá em cima, gira o peito, olha pro peso. Vamos para a prancha. Empurra para trás, Camilo. Isso aí. Agora sim traciona o cotovelo. Pô, não precisa o ombro ir lá na frente não. Mantenha o peso lá no calcanhar, se empurrando lá para trás. Faz a tração no cotovelo. Mais tensão nesse abdômen. Para mais 5 segundos, segura. Fica bem mais difícil. Então, com a perna direita apoiada lá no agachamento. 5 segundos. Vai. Controla essa descida. Estica bem o joelho. Estica o joelho, encaixa o quadril. Depois desce de novo. Vamos fazer o movimento completo. Boa, Pedro. Feito. Muito bom. Vou trocar de lado agora. Pega aí, aproveite o tempinho de descanso. 5 segundos. Vai, descer. Controla a descida. Empurra o chão e encaixa o quadril lá em cima. Pé esticado, coxa dura, bunda dura. Vamos chegar lá em cima. Boa. Boa, perfeito. Quadril para trás. Perfeito. Vamos para a flexão para a gente fechar aí a nossa quarta volta. Penúltima volta. 3, 2, vamos. Agora, deixa esse joelho flutuando lá na frente. Ele não toca no chão, ele flutua enquanto você desce, ele volta enquanto você sobe.
Posso fazer com o joelho no chão também. Agora, vamos trocar o lift no meio do tempo, beleza? Então, começa com o lift de um lado, vamos falar para trocar, troca a base rapidinho e inverte o lado. Prepara, 3, 2, 1. Vamos, última volta. Vambora, deixa cair não. Mantenha a intensidade. Pode trocar o lado, troca a base, mantém o movimento. Rápido essa troca, agilidade. Boa. Bom, vamos lembrando que a gente não vai passar mais por nenhuma estação. É a última vez nela, então capriche. Força nessa prancha. Traciona bem esse cotovelo, deixa esse abdômen fazer bastante força. Fazer força, hein? Não para não, só mais 5 segundos. Perfeito. Vamos puxar a cadeira. Perna direita apoiada. Desce controlando. Empurra o chão pelo calcanhar. Estende esse joelho lá em cima. Peito aberto. Perna, mas não troca o peso não. Tem o peso na perna apoiada, não pesa aqui. Mas continua com o peso aqui. Não tem problema. Vamos, perna esquerda apoiada. 5, 3, 2, 1. Bola descida. Bate as forças nessa perna. Joga esse quadril para trás. Controla a descida. Muito bom. Último exercício da quinta e última volta. Vamos fazer a flexão Homem-Aranha para a gente fechar o nosso treino de hoje. Para. Boa, também eu. Segundos. Se ficar difícil, faz a flexão normal. Cansou, segura e prancha lá em cima. Muito bom, gente. Excelente treino. Tá bem aí.
Na primeira semana da fase. Estira aí. Muito bom. Vamos alongar. Aproveitar que tá todo mundo sentado, já fica aí mesmo. Vamos fazer o 90-90. Vou deixar a minha perna da frente 90 graus, o joelho de trás também. Percebe que a minha perna ela alinha com o pé da frente. Eu vou jogar o meu umbigo lá na direção do meu joelho da frente. Eu não quero me debruçar sobre essa perna. Não é isso. Peito aberto, eu quero fazer uma força para tentar passar por cima desse joelho. Eu quero que você alongar a parte lateral aqui do glúteo da perna da frente. Vamos segurar aí 20 segundos. Fazendo força. Deixando alongar bem com tensão. Gerar uma tensão nesse alongamento. Beleza? Vamos trocar o lado. Só nesse joelho da frente. Ele parece que vai sair, que ele vai sair do chão, que ele vai saltar sobre o joelho. E aí eu vou sentir a maior tensão de alongamento. Olha para esse pé para frente um pouquinho, cabelo. Ele 90 graus, só o pé, só o pé. Segura. Perfeito. Muito bom. Excelente treino, boa. Boa, Lu. Bora. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.